Bom, e aí galera, vim trazer para vocês aqui 5 dicas para você começar o jejum. Então, coisas que você precisa saber antes de começar a fazer qualquer jejum, seja intermitente, jejum natural, não importa, o que você precisa saber. Antes da gente começar, vai lá, já se inscreve, ativa as notificações para que você seja sempre a primeira pessoa avisada de qualquer vídeo, de qualquer novidade que chega aqui no canal. Combinado? Curte também, compartilha com um coleguinha, ajuda a mamãe aqui, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber sobre o jejum é uma prática milenar. Então, Jesus já praticava o jejum. Mas o que é importante a gente saber, além de algo que é uma segurança pra gente, sendo que é uma prática milenar? Muito importante. O jejum, ele é utilizado também em tratamentos para câncer. Então, ele é utilizado para outras doenças como diabetes tipo 2, ele é resistência insulínica. Então, pessoas aí que estão pré-diabéticas, existem uma série de utilidades no jejum na saúde. E aí, o que o pessoal mais procura hoje em dia, que caiu nas graças do povo, principalmente por causa da internet, é o jejum intermitente, feitos aí para emagrecimento. Mas nem todo mundo consegue fazer o jejum. E 99% das pessoas erram fazer jejum porque não sabem como quebrar o tal do jejum. O que quebra o jejum, como que funciona isso. Então, o que é essa quebra do jejum? Nada mais é que você sair do jejum e comer. Então, o jejum é a falta de alimentos ali geral, você não comer. E quando você quebra o jejum é porque você voltou ao comer. E aí você também pode ouvir falar o seguinte, ao invés de quebra, ao invés de voltar a comer, alguma coisa do tipo, janela da alimentação. Isso também é tudo a mesma coisa. É você voltar a comer depois de um período ali sem nenhum tipo de alimentação, apenas hidratação. Então, como que funciona isso? O jejum, ele vai usando da sua energia de gordura que você tem já estocadinha, sabe? O bucho que você, aquela coisa que você quer eliminar. Então, ele utiliza dessas gorduras como forma de energia para você continuar vivo. E tá tudo bem. E é um processo chamado cetose. Então, ele vai pegar a gordura, vai quebrar em energia e vai utilizar. Basicamente, para vocês entenderem de uma forma lúdica, funciona desse jeito. Mas, para que isso dê certo, você não pode ter uma alimentação que estimule o tempo todo você ter picos de insulina, ou seja, uma alimentação com alto índice de industrializados ultraprocessados, que tenha muito açúcar, farinhas refinadas, óleos refinados, enfim. Então, quais são as dicas primordiais? Antes de qualquer coisa, você precisa mudar o seu hábito de alimentação. Senão não vai dar certo. Por quê? Porque seu corpo está acostumado o tempo todo a receber glicose. Se do nada você fica em jejum, é como se você fosse fazer um exame de sangue, que vai ficar 12 horas sem comer nada, aí você passa mal até, porque tá lá 12 horas sem comer nada. Por quê? Porque o corpo está habituado a receber glicose o tempo todo. Então, primeiro você faz uma limpeza na tua alimentação, muda seus hábitos e aí sim começa o jejum até de forma natural. Eu gosto bastante dessa coisa de ter o jejum natural antes de fazer qualquer tipo de protocolo de 12, 16, 18, 24, 36 horas, tá? Então aqui eu trouxe 5 dicas básicas e ainda vou trazer 2 extras para você. Qual é a primeira? Retire o açúcar. O açúcar é um vilão, sim, porque ele vai ficar estimulando o tempo todo a sua insulina ali. Toda vez que você tem glicose no sangue, a insulina precisa entrar lá para ficar balanceando e a gente entrar em equilíbrio. Só que o açúcar, ele vai direto, faz altos picos de insulina. E isso é ruim, porque toda vez que a insulina é ativada, isso significa que a glicose vai ser utilizada como forma de energia e não a sua gordura. Então, isso é que regula se você está emagrecendo ou não, porque emagrecer é eliminar gordura corporal e não simplesmente perder peso na balança, tá? Outro ponto é, elimine as farinhas refinadas. Então, você vai colocar farinha de arroz, farinha de aveia, farinha de trigo, farinha de trigo integral, todas essas daí vão te dar picos de insulina da mesma forma. Então, isso também vai atrapalhar e isso é altamente inflamatório para o corpo, tá? Evite bebidas muito calóricas. E quais são essas bebidas além do álcool? Então, vai muito mais
só do que vocês veem aí como cerveja, refrigerante, sucos também, e isso inclui sucos naturais. Por quê? Porque assim, uma coisa é você pegar uma laranja e você comer a laranja. Você vai demorar aí de 10 a 15 minutos até que descasca, até que come toda a laranja. Se você vai fazer um suco de laranja, vai mais que uma laranja, e em 5 minutos você colocou 2 a 3 laranjas de uma vez, e a frutose é metabolizada diretamente no fígado. O que acontece? Também vai bloquear a sua queima de gordura e vai impedir que você emagreça. Então é outro problema, tá? Então evite aí beber calorias, né? Então foque na água com gás, foque aí em bebidas que não tenham calorias, mas que também não sejam, por exemplo, refrigerante zero, tá? Essa não é uma boa pedida. Algo que realmente seja natural para te ajudar a ser natural no jejum, tá? Hidrate-se muito bem. Então, quando a gente fala de hidrate-se muito bem, quando você começa a fazer o jejum e mudou esse estilo de alimentação, tá com uma alimentação melhor e aí tá começando a fazer o jejum, pode ser que você tenha aí dor de cabeça, pode ser que você tenha alguns ápices de distração, porque isso começa a eliminar muita água. Você vai começar primeiro a reduzir a água que está em excesso no corpo, depois quebrar a gordura, e isso também vai um processo muito que vai utilizar a água do corpo. Então você precisa se hidratar sempre. Então faça o cálculo para o detox: 0,04 vezes o seu peso corporal. Isso é a sua quantidade de água necessária para o dia, principalmente para limpar o organismo. Fechou? Foque nas proteínas e gorduras naturais dos alimentos. Então, já falei em alguns vídeos aqui, mas repito: as proteínas e as gorduras naturais dos alimentos, carnes, ovos, castanhas, azeite, abacate, essas gorduras e proteínas naturais vão levar que você tenha mais saciedade. Se você tem mais saciedade, você vai tornar a comer um tempo mais demorado, porque a digestão dela é mais demorada também. Então, o corpo batalha por essa energia que você acabou de ingerir. E isso demora um tempo para você comer de novo. Então, ele tá lá trabalhando aquilo que você comeu, você não precisa ficar lá de 3 em 3 horas, batendo no relógio para comer de novo. Então, isso também é essencial. E é o que vai fazer com que você construa músculos, vai ajudar você a ter um maior desempenho. E o jejum também dá um foco na concentração. Então você para de ficar prestando atenção o tempo todo que você precisa comer, que hora que é agora, que hora que eu vou comer, comer, o tempo todo de relógio em relógio. Você para com isso e foca naquilo que você está fazendo, porque a fome atrapalha toda a nossa cadeia de produção durante o dia, durante o estudo, o trabalho, em casa. Então você não tem mais essa preocupação, que você só vai passar a comer literalmente quando o corpo pedir. E os últimos 2 bônus que eu vou trazer para você diminua os carboidratos da sua alimentação, porque não adianta você subir a quantidade de proteínas e gorduras e continuar comendo a quantidade de carboidrato muito grande. Essas envolvem frutas, legumes de alto amido. Então, vamos supor, se você ficar comendo batata, comer numa refeição, arroz, feijão, batata e mandioca, e só uma porçãozinha de carne, ou aumentar a carne, você vai ficar enfastiado. Mas esses carboidratos, que também vão virar açúcar, também vão estimular a sua insulina. Então, prefira carboidratos com menor índice glicêmico, de preferência, e sempre que seja o mais natural possível. Então, se você vai optar pela fruta, coma a fruta, não beba o suco, e aí volta, nas dicas anteriores. E a última dica é: durma bem. A gente precisa com que todos os nossos hormônios estejam ali em equilíbrio. E os hormônios do sono, que tem o hormônio do crescimento, tem ali o balanceamento do cortisol, que também libera a glicose quando é estimulado, todos eles precisam estar em harmonia. Então, dormir bem faz parte do processo de hábitos saudáveis. Então, você soma tudo isso primeiro, regula ali teu sono e regula a tua alimentação, os teus hábitos, e de preferência, se puder fazer atividade física, também é uma boa, porque isso ajuda ao seu sono melhorar, você se hidratar melhor, ter hábitos mais saudáveis, e no geral, quando você fizer tudo isso, o jejum começa a vir naturalmente, sem você precisar se preocupar. E só de você mudar seus hábitos aí, pelo menos 10% do seu peso vai embora, tá bom? 10% do peso que está em excesso, ele dá adeus só de você fazer esse tipo de movimento. É difícil? Talvez. Pode ser mais simples, desde que você realmente queira
e aí estimule o teu corpo a queimar gordura e fazer o seu jejum natural. E aí, se você gostou dessas dicas, comenta aqui qual mais fez sentido para você e qual você não sabia, por exemplo, por onde começar, tá bom?